Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no canal Luz no Fim do Túnel, neste 12 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira em São Paulo, capital paulista, dia quente, uma chuva fraca, 29, 30 graus agora na capital paulista. Prevê-se aí uma frente fria com pancadas de chuva aí nos próximos dias. Bom, hoje é um vídeo importante do canal. Fiquem atentos, vamos trazer informações hoje de grande relevância na geopolítica. O mundo está se unindo contra a política nefasta, vamos dizer, de Donald Trump. Vamos explicar. Veja, Trump posiciona 3.600 soldados na fronteira com o México e pretende arrancar 500 bilhões de dólares do México. Como é que ele pretende fazer isso? Vamos ver. Trump e Putin já iniciaram a sua divisão do mundo. Trump está negociando lá. Dizem que ele ligou, procurou insistentemente o Putin e parece que finalmente eles resolveram. Ele se dizia um homem que ia trazer a paz para o mundo, né? Começando pela Ucrânia. E os Estados Unidos agora afirmam estarem apertando os parafusos contra os cartéis de drogas. Segundo o ex-embaixador Christopher Landau, que é novo subsecretário de Estado, os cartéis dominam praticamente 3/4 do território que Trump pretende saquear completamente. Não é brincadeira, né? Os Estados Unidos começaram a retirar, vejam só, parte de seu exército da Europa. Eles têm lá 20 mil soldados da Europa, né? Foi anunciada a retirada de 1.900 soldados da Síria. E o ano que vem eles afirmam que vão sair do Iraque, né? Bom, isso reflete um reajuste da estratégia militar dos Estados Unidos. Até, coincidentemente, colocaram 3.600 soldados na fronteira com o México. Para o que isso aponta em termos de geopolítica? Pretendem tomar militarmente a América Latina. Veja, e já tem dois súditos, né, prontinhos para lamber suas botas, né, o Bukele e o Milei. Veja, se colocarem o Bolsonaro de volta em 2026 para 27, terão 3 empregados, 3 lacaios aqui, loucos para lamber, obedecer e adular, né? O aperto de Trump no México aumentou desde que um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, RC-135V Rivet Joint, sobrevoou o Golfo da Califórnia. Então vamos retomar o assunto. Vale ressaltar que a sofisticada aeronave é um dos ativos mais capazes da coleção de aviões espiões dos Estados Unidos, né? Os cartéis de drogas controlam a costa mexicana do Pacífico, de Sonora, Sinaloa, até Jalisco, Nayarit e Colima. Veja, não é segredo que várias administrações dos Estados Unidos, historicamente, praticaram vorazmente o Lebensraum, né? O espaço vital, sempre mencionado pelos nazistas nos períodos que antecedem a Segunda Guerra Mundial e a própria Segunda Guerra Mundial, né? Veja, eles tomaram aí vastas partes do México, né? Sobretudo lá na península da Califórnia, um antigo território que foi dividido em norte e sul, e onde se destacam a cidade de Tijuana, a mais insegura do México, né? E o balneário de Los Cabos, onde brilham os investimentos multimilionários aí dos Estados Unidos e de Israel, evidentemente. Bom, nos últimos anos, nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, apareceu um tsunami de artigos negativos, desculpe, na mídia sionista, contra os cartéis de drogas no México. Por exemplo, a devastadora entrevista da Fox News de Peter Schweizer, coautor do livro A Próxima Guerra, né, com o ex-secretário de Defesa Caspar Weinberger. O prefácio desse livro é de Margaret Thatcher, hein? A rainha do modelo neoglobalista neoliberal, há 30 anos aí, né? E até a aterrorizante entrevista de Tucker Carlson, veja, o âncora de notícias mais popular dos Estados Unidos, e que é próximo de Trump, hein? Que em uma entrevista aí com o coronel Daniel Davis, o Carlson afirmou que metade da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi revendida no mercado negro e comprada em massa por cartéis de drogas no México. Estão entendendo a triangulação aí? Então essa entrevista do Carlson já estava gravada
e foi lançada agora que o governo de Trump diz estar apertando o cerco contra os cartéis de drogas no México. E o Trump emitiu uma ordem executiva em 20 de janeiro, na qual designa os cartéis e outras organizações do tipo como organizações terror, né, estrangeiras e especialmente designadas como terror globais, né? Há quase um ano, Trump então era candidato do Partido Republicano, ele queria a pena de morte para traficantes, contrabandistas e vendedores de drogas. Ele falava isso aí em todos os seus comícios, hein? Bom, se seguirmos o fio da meada da sequência do programa Trump contra os cartéis de droga mexicanos, não ficaremos surpreendidos com a mobilização de navios militares norte-americanos na costa mexicana, quando ele prometeu impor um embargo total contra os cartéis, para que o Pentágono inflija o máximo de danos e, assim, sufoque o acesso dos cartéis ao sistema financeiro global. Como é que ele vai fazer isso? Enchendo de navio ali no Golfo? Será que vai adiantar? Bom, já eleito presidente, o Trump então declarou sua guerra contra os cartéis, 2 dias antes do Natal, hein? Se destacou ali, o principal ponto ali dos 7 pontos, né, daquela fala, foi principalmente a asfixia financeira. Veja, vamos analisar essa questão da asfixia financeira, traz algumas implicações e complicações, né? Pois se diz que os cartéis de droga ocupam o primeiro lugar na receita do PIB do México, também chamado lá de Síndrome El Chapo, algo como 120 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Só que esse valor é muito provavelmente muito maior, não menor do que 500 bilhões de dólares. Né? The Washington Post, que é tido como um porta-voz aí da CIA, publicou há 6 anos, segundo o senador republicano David Perdue, que a renda dos cartéis de drogas mexicanos chegaria a 500 bilhões de dólares, uma fortuna maior que a do Walmart, né, que é considerada a maior fortuna dos Estados Unidos. Né? Hoje, com o fentanil envolvido, essa quantidade impressionante, na verdade, deve ser ainda muito maior, pode atingir aí o valor do trilhão, hein? A lavagem de dinheiro internacional do tráfico de drogas. Né? Entre as implicações e complicações da guerra de Trump contra os cartéis de drogas do México, o golpe fatal em suas finanças representa um evento de implicações inimagináveis para o México. Será que atinge aí os usuários de drogas nos Estados Unidos? Eu duvido disso. Hein? Eu tendo a crer que o jogo real é se apossar do tesouro do México e legalizar a droga. Bom, aliás, já está bastante legalizada em muitos estados dos Estados Unidos. Né? Então o jogo é que ele quer pegar aquela dinheirama para ele, para o governo dos Estados Unidos. Ele pretende mesmo se apossar dessa dinheirama que é lavada em bancos como o HSBC, o Citibank, o Santander. Ou seja, eles devem ter meios eletrônicos, talvez com a quebra de criptografia quântica e para tomar essas grandes fortunas. Afinal, o Golfo do México não é agora o Golfo dos Estados Unidos? Detalhe, eu tenho minhas dúvidas se o Trump consegue meter a mão nisso daí, hein? Talvez em uma parte, né? Uma vez que a grande lavagem de dinheiro mundial, internacional, do tráfico de drogas está espalhada por vários países, em câmaras de compensação em vários países. Conforme eu já expliquei detalhadamente no vídeo O Comércio Mundial de Drogas, braço direito do sistema financeiro global e liberal. Assistam esse vídeo, mas é para quem tem estômago, né? Pessoal, vamos à segunda parte do nosso vídeo. Veja, o juiz Andrew Napolitano entrevistou o notável professor Jeffrey Sachs, uma das principais fontes aqui do nosso canal. Veja, vamos trazer o conteúdo então para o canal Luz no Fim do Túnel, né? Bom, em termos de respeito aos direitos humanos, por exemplo, dos palestinos, quem é que é melhor ou pior, o Joe Biden ou o Donald Trump? Direitos humanos? Olha, o primeiro e mais básico do direito, o mais básico e primordial, vamos dizer assim, direito humano é o direito à vida. Vocês não acham? Bom, até hoje nunca se ouviu falar de um ser humano que tenha sobrevivido sem quem cuidasse dele nos primeiros anos de sua vida. Muitas vezes sua própria mãe, né? Não é assim no mundo todo? Então, ele tem o direito à vida, hein? Tanto é que nossas mães cuidaram de nós, hein? A gente não lembra, né? Mas elas estavam lá. Né? Bom, vamos aos poderosos.
O comportamento recente de Donald Trump é uma indicação do destino fatal dos palestinos? Algo ainda pior do que tivemos sobre Joe Biden? Vamos lá, vamos analisar. Bom, se as coisas vão indo na direção apontada aí pelo construtor de resorts e hotéis de veraneio, o empreiteiro Trump, o assalto a Gaza já começou, pelo menos na retórica. Veja, então é uma continuação da política americana para a Palestina, ou seja, genocídio aberto, imperialista, hediondo, é o horror absoluto. Foi genocídio durante todo o período de Biden. Parece que o novo presidente apoiará o assalto total, né, antes da paz dos cemitérios. Bom, tudo indica que estamos nos encaminhando de volta para a guerra. Do ponto de vista retórico, Donald Trump adotou o modo Netanyahu, exatamente como o Biden, né? O Biden ainda dava uma protestadas ali contra o Netanyahu. O Trump não, ele já lambe os passos do Netanyahu. Netanyahu é o destruidor dos presidentes americanos. Ele é o destruidor da política americana. Ele é capaz disso, hein? Parece que o Trump está apenas caindo numa rede, é o que parece. Nada há superior ao lobby sionista ou lobby neocon nos Estados Unidos. Se vocês duvidam disso, ouçam os 2 vídeos aqui do nosso canal onde eu analiso o movimento neocon. Eu vou colocar aí na descrição esses 2 vídeos. A ideia de que os Estados Unidos poderiam comprar Gaza é ridícula. Quem vai vender Gaza? É só jogo de cena e conversa de jogador. A fala hedionda de Trump trouxe uma resposta muito forte e global, mundial, contra os Estados Unidos. Veja, o Trump está ali há 3 semanas e comete desatinos deste tamanho, hein? Veja, em pouco tempo, os Estados Unidos será o país mais odiado da Terra. Na verdade, já é, né? Mas o ódio pode se tornar insano, hein? Bom, você faz erros iniciais logo nas 3 primeiras semanas e repete as mesmas torpezas do senil Biden. A política de Trump será devastadora para os palestinos, mas também será devastadora para a política interna americana, norte-americana. E não somente para a política interna dos Estados Unidos, mas também para a política externa dos Estados Unidos. E também do ponto de vista econômico, porque esses fenômenos e eventos estão todos interconectados, interligados. O Trump, em uma semana, uniu o mundo inteiro contra os Estados Unidos, por meio de sua porca retórica. De novo, Trump fala demais, ele diz muitas coisas. Bom, então ele diz muitas coisas, né? Então a gente tem que dar um desconto, né? Então a percepção da retórica muda. Será mais algum tipo de tática bizarra que a gente não consegue perceber? Ou é que ele está dizendo isso daí mesmo? Ou seja, somos cúmplices e a favor do genocídio americano da Palestina? Bom, as consequências dessa retórica, e nós vamos saber disso nos próximos dias, pode ser muito ruim para a administração de Donald Trump. E o Trump falou lá no Super Bowl, lá no campeonato deles lá, que a reconstrução de Gaza vai levar 15 anos. Ou seja, vai além da duração de vida do próprio Trump, né? Se é que ele não vai enfiar o seu cérebro aí, retórico, num corpo biônico, né? Vamos ver, né? Bom, daí ele completa assim, ó, nós a reconstruiremos, nós podemos dar para outros estados no Oriente Médio, para construir seções dela. Outras pessoas podem fazer isso através de nossas indústrias, vamos criar muitos empregos. Mas nós estamos comprometidos a ter Gaza e garantir que o Hamas não volte. Não há nada para se devolver. O lugar é um sítio para demolição. Veja, o lugar onde viviam os palestinos, a população palestina, é um sítio de demolição. Né? O pagador americano pagou por isso. Daí alguém esperto perguntou ao Trump: de quem é que você compraria Gaza? Daí ele respondeu: Israel vai vender Gaza para nós. Bom, vamos aos fatos. As terras são palestinas e o Tribunal Internacional de Justiça fez um julgamento em 2024 de que Israel ocupou ilegalmente essas terras. A Assembleia Geral da ONU votou com 95% dos votos da população mundial, portanto, votando pela resolução. Né? Apenas os Estados Unidos e Israel e um grupo de pequenos países chihuahuas, do tamanho de uma pequena ilha, votaram contra o que o Tribunal Internacional de Justiça julgou.
e que é a lei da maioria do mundo e que precisa ser implementada no ano de 2025. Os comentários que o Trump fez são completamente torpes, insanos e vazios. Nem parecem ser táticos, hein? Não foram comentários inteligentes. Foi uma vergonha, na verdade, pois tornou patente a todo mundo, com percepção saudável, evidentemente, que os Estados Unidos e Israel são malditos imperialistas, são latrocidas, são ilegais, que eles não fazem nenhum sentido para a maioria do mundo, que são levianos, interesseiros, indignos, são torpes, desprezíveis, tipos que tomam a vida das pessoas, milhões de pessoas, como se fosse um estorvo, um incômodo, uma pedra no meio do caminho. Ora, Trump e Netanyahu não são pessoas decentes. Assim, logo se manifestou a Arábia Saudita, dizendo que deve haver um Estado palestino. Né? Ora, a Arábia Saudita é um país importante. Veja, todo mundo está observando o jogo porco aí que o Trump e o Netanyahu estão fazendo com a população palestina. A Europa está vendo, a China está vendo, a Rússia também está vendo, e muitos outros estão vendo. Os adoradores do Trump aí estão dizendo que suas palavras aí são uma tática, né? Bom, isso logo saberemos, mas veja, mesmo que fossem táticas, e parece que não são, hein? São mais uma espécie de sincericídio bolsolavista aí, né? A tática é uma porcaria aí para os interesses americanos, né? E é uma porcaria para a estabilidade global, né? Foi um tapa na estabilidade global, que irá interromper qualquer coisa que o governo tente fazer depois para consertar, né? O presidente Trump, pessoal, esse é o ponto. Ele entrou na Casa Branca pregando que ele era um pacifista. Bom, ele não é um pacifista. Se atacarem Gaza como estão batendo no peito, isso será o fim de qualquer possibilidade posterior de acordo. Ora, a realidade é que presidentes vêm e vão, e o Deep State continua, não é verdade? O Estado americano é puro genocídio. O Estado profundo americano é agora um genocídio declarado, aberto. Isso não é uma afirmação de impacto. Veja, a política estrangeira americana sempre foi a prática de genocídio de outros povos, foi sempre a desgraça de vários povos. Já falamos várias vezes aqui no nosso canal que povos são esses, né? Vietnamitas, coreanos, sírios, líbios, afegãos, é uma quantidade enorme de povos, iraquianos, né? E ucranianos, né? Eles que mandam as armas para a Ucrânia. Uma hora o Império Americano vai pagar muito caro por isso daí. O coronel Douglas McGregor concorda 100% com a opinião do professor Sachs, hein? E nós aqui no nosso pequeno canal também concordamos 100%, por isso eu trouxe para o canal, né? Veja, se o cessar-fogo acabar, né, e a troca de reféns miar, né, for para o espaço, e a guerra recomeçar, bom, isso vai mostrar duas coisas. Veja só a análise. Ó. Primeiro, que a política estrangeira dos Estados Unidos é propriedade de Israel. A política estrangeira dos Estados Unidos é operada por Israel, especificamente pelo Netanyahu. Né? Segundo ponto, nenhum país do mundo desejará mais fazer acordos com Israel, né? Porque os Estados Unidos vai estar lá no meio. E a sua palavra é como lixo. Só serve mesmo para o aterro sanitário ou para o abismo, né? O Trump está repudiando o acordo que ele mesmo negociou ainda antes de assumir o cargo. Ele está repudiando o acordo e incitando a volta da guerra. E incitando as medonhas hostilidades contra a população indefesa da Palestina, né? Veja, toda a diplomacia estadunidense, a política estadunidense, toda a sua relação com outros países, toda a chance de paz em qualquer parte do mundo vai estar podre, estará morta, né? O mundo todo se unirá então contra os Estados Unidos. Talvez seja essa a tática, né, do Trump. O que o Trump está fazendo agora é colocar o mundo inteiro contra os Estados Unidos, né? Seja em termos aí de tarifas de ferro, de alumínio, de aço, seja em termos de tarifas de commodities, né? Seja em termos de Gaza, seja em termos de Canadá como 51º estado, ou do Panamá, Groenlândia, ou de qualquer outro lugar. Em 3 semanas e 3 dias, quase todo mundo está contra os Estados Unidos. E esse sentimento está crescendo, hein? O Trump quer vender a ideia de que ele tem todas as cartas na manga, né? Ora, isso de esconder cartas foi todo o desastre da política estrangeira americana por muito tempo, né? Foi o grande erro de Biden, de Lincoln, de Kennedy, de vários outros, hein?
Eles achavam que tinham todas as cartas na manga para esconder da Rússia, né? Guardavam todas as cartas agora para esconder da China, guardavam todas as cartas do Oriente Médio. Veja, os Estados Unidos têm muito poucas cartas agora, hein? Qualquer país, qualquer líder de qualquer país, ou um grupo político significativo de qualquer lugar do mundo, incluindo até mesmo os britânicos, que sempre bate palmas e tambores para a presidência americana, veja, qualquer país suporta essa oferta de comprar e tomar Gaza? Não. É universalmente bizarro e criminalizado isso daí. Um crime de guerra hediondo forçar 2 milhões de palestinos para fora de suas casas. Já é considerada Nakba 2.0. Poderá ser ainda pior do que a Nakba 1.0, quando os sionistas expulsaram de 500 mil a 1 milhão de palestinos para fora de suas casas e aldeias ancestrais, lá em 1948, quando eles criaram aí o seu Estado sionista de Israel. Bom, há um genocídio acontecendo diante de nossos olhos, pessoal. O Trump disse antes de se eleger que ele iria parar com isso. Ele falou isso, este mentiroso. Este é o seu teste, é muito simples. Os sionistas já disseram várias vezes que vão destruir os Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema. Hein? E esse é o teste de Donald Trump. Bom, vamos torcer para que seja mais uma de suas bravatas, de suas táticas, né? Os sionistas já disseram várias vezes que vão destruir os Estados Unidos completamente por dentro, vão degradá-lo até a depravação e a autodestruição total. E eles falaram isso. Inclusive o Netanyahu falou isso daí. Lá no início do ano 2000, eu fiz um vídeo sobre esse tema. O Trump vai ajudá-los nessa tarefa infernal? É isso que está parecendo, né? Bom, se o genocídio continuar, a sobrevivência de Israel estará cada vez mais comprometida, né? A mais básica e profunda de todas as leis internacionais é a lei contra o genocídio, né? Essa é a mais básica e profunda de todas as leis que regem as relações internacionais. O Trump queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Não, ele vai ganhar o Prêmio Nobel do Genocídio. Talvez ele crie, né? Esse Prêmio Nobel para ele, né? O povo palestino, povo que representa mais do que qualquer outro povo a cristandade original, os primitivos cristãos, o próprio Jesus Cristo falava aramaico, a língua dos palestinos. O povo palestino é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. É possível isso? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Peço, hein? O que se esconde, de fato, atrás do discurso maniqueísta do Ocidente? Vamos aí, parte final do vídeo, pessoal. O que se esconde de fato por trás do discurso maniqueísta do Ocidente? Que discurso é esse? A culpa é do comunismo, né? Marx é satânico. Mao Zedong, não, ele fez isso, isso. Stalin fez aquilo. Putin é o novo Hitler e blá blá blá, e rarará, e, né? Ora, o que se esconde por trás desse discurso aí? De nós somos os santos e vocês são os malvados. Esconde-se o fato de que os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia, o mundo ocidental anglo-yankee, liderado pelo excepcionalismo dos Estados Unidos, está derrotado. Ele já foi derrotado. O Trump veio administrar a derrota. Né? Então dizem que ele já se acertou com o Putin. Né? Logo veremos. Não há nenhuma tendência de querer se acertar com o Xi Jinping. Né? O que sabemos é da sua gana, né? Da sua cobiça assim, irresistível de se apossar dos escalpos de seus mais próximos aliados, hein? De meter a mão nos bilhões aí do narcotráfico mexicano e por aí vai. Bom, se fosse para acabar com o tráfico de droga, mas o que ele quer realmente é pegar o dinheiro. Né? O cidadão comum vive na torpe bobajada aí de direita contra esquerda, né? Dois neurônios que não funcionam nenhum dos dois. Quem quer saber um pouco de geopolítica, né, tem que ir um pouquinho mais além, né, do que isso daí, vocês não acham? E é por isso que nós fizemos este nosso canal aqui, para ir um pouquinho mais além dos dois neurônios que não funcionam, né? Bom, pessoal, vamos então chegando aqui aos nossos 24 minutos e 38 segundos do nosso vídeo. Vídeo importante do canal, hein? Trouxemos informações de primeira mão para vocês, de vários analistas internacionais,
Destaque aí para o professor Alfredo Jalif, destaque para o Sarres, destaque aí para vários canais que eu citei aí no decorrer do nosso vídeo, né? O Judge Napolitano, né? O Coronel Douglas McGregor, né? Tivemos várias fontes aí, pessoal. A gente faz o nosso compilado, coloca o nosso jeito, né? Faz o texto virar um texto para ser falado, para ser dito, até para funcionar na forma de podcast, né? Agradecendo aí aos seguidores do canal, chegou até aqui, dê o like, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, replique nas suas redes, divulgue o canal Luz no Fim do Túnel, hein? Agradeço especialmente aí quem nos ajudou com o Pix, o José Tare Brito, muito obrigado, eu sei que você deu de coração, qualquer quantia é bem-vinda para o canal, fazemos o canal de maneira inteiramente gratuita para todos, não ganhamos absolutamente nada do YouTube, né? O canal está desmonetizado, e seu conteúdo foi criticado aí pelo pessoal do YouTube, porque eles só querem saber de bet, de game, de ficar a briguinha de direita contra esquerda e toda essa bobajada aí. Nosso canal é sério, né? E canais sérios crescem muito mais devagar e tem muito menos recursos financeiros. É assim mesmo. A gente sabe que é desta forma. Canal Luz no Fim do Túnel, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.